Bom dia pai, bom dia também para você aluno. Nós vamos para mais uma aula, mas antes eu quero fazer uma breve oração com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, pela saúde. Continue, Senhor, nos protegendo. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Gente, olha só, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, né? Sobre os Estados Unidos, da formação à Guerra de Secessão. Nós vimos na aula anterior sobre os Estados Unidos, o processo, né, de independência dos Estados Unidos, certo? Nós vimos que o território foi ocupado pelos europeus, né, principalmente os ingleses, e a partir daí começa então, né, o processo de independência com a influência também de ideias iluministas, tá? Que foi o capítulo que nós trabalhamos antes desse, tá certo? Então nós vamos dar continuidade a esse estudo, tá bom? Sobre o processo, né, da independência dos Estados Unidos, da formação à Guerra de Secessão, tá certo? Nós temos então aqui, por exemplo, a Marcha para o Oeste, né? Após a independência, os Estados Unidos então elabora uma Constituição. Constituição, ela é o quê? Ela é um conjunto de leis que vai ali então organizar a política do país, né? A economia, leis para poder então colocar em prática para defender os interesses até mesmo do cidadão, tá certo? Nós temos então aqui algo interessante, porque a Constituição dos Estados Unidos também teve bases filosóficas, tá? Iluministas, ou seja, garantindo aí a liberdade, né? Garantindo alguns direitos aos cidadãos, tá certo? Então nós temos aí também a influência das ideias iluministas na Constituição dos Estados Unidos, tá bom? Logo depois desse processo, tá bom? Nós vamos observar que os Estados Unidos, algumas pessoas começam a enxergar os Estados Unidos como uma terra de oportunidade, onde viam, né, a terra para melhorar a sua condição de vida, tá certo? Nesse processo de incentivo à ocupação, houve um crescimento, tá? Em todo o território dos Estados Unidos. Nós temos então aqui o crescimento do território que se deu sentido leste, tá? E também, ou seja, do Atlântico para o Pacífico. De 13 estados, no processo de independência que nós vimos, né? Os 13 estados que se tornaram independentes. Após esse crescimento dos Estados Unidos, nós temos então aqui de 13 para 50 estados, né? Ou seja, muitas pessoas começaram a migrar para o território estadunidense, né? Para melhorar suas condições de vida. Nós temos então aí esse processo que ficou conhecido como Marcha para o Oeste, né? Que foi importante para o processo de povoamento, né? De desenvolvimento do território. De 13 pulou para 50 estados. Mas quais foram os fatores, professor, que contribuíram então para a marcha para o Oeste? Tá certo? E também para o desenvolvimento, né, do território estadunidense. Nós temos então aqui alguns fatores. Uma delas, nós temos a descoberta do ouro, tá certo? Nós temos também aqui, ó, infelizmente, né, a tomada das terras de quem? Dos índios, e a construção de ferrovias, né, que necessitava então de mão de obra para construir essas ferrovias ligando a um estado a outro, né? Nós temos também alguns fatores ideológicos, como a doutrina do destino manifesto, né? O que falava, professor, essa doutrina? Nós temos então aqui, né, que foi ali criada por um jornalista e que dizia o seguinte, essa ideia, que Deus havia manifestado sua vontade, né, de que os estadunidenses ocupassem as atrasadas terras da onde? Do Oeste, né? Nós temos então aqui uma ideologia que incentivou não só os fatores que eu acabei de falar para vocês, mas também essa ideia, né, de que era a vontade de Deus que eles ocupassem então essas terras consideradas por eles atrasadas. Tudo bem? Nós temos então aqui o crescimento do território. Logo nós temos aqui, ó, mais uma vez, né, só para a gente acompanhar as ideias do livro, nós temos então aqui o crescimento dos Estados Unidos, né? Que não vai diferenciar muito daquilo que nós trabalhamos no slide anterior. Porque, olha só, construção de ferrovias interligando leste e oeste, né? Nós temos então aqui o território que foi aos poucos
a partir do momento que recebe essas pessoas, ela vai crescendo, né? Surgindo também outras cidades, certo? Nós temos aqui, olha só, o processo de ocupação do território, né? O que vai ser interessante porque o incentivo dessas pessoas vão ser os fatores que nós acabamos de ver, né? Principalmente pela descoberta do ouro, a construção de ferrovias, as terras dos índios foram invadidas, né? Para incentivar o quê? A ocupação do território, nós temos então aqui o incentivo dos imigrantes para ocupar o território, principalmente vindo da Europa. Tudo bem? Nós temos então que muitos desses territórios foram ocupados para desenvolvê-las, né? Houve o desenvolvimento então de cada território que surgiu durante esse período que nós vamos chamar de Marcha para o Oeste, né? O desenvolvimento do território dos Estados Unidos. Não é isso? Nós temos então aqui, ó, esse processo de expansão territorial, tá? Trouxe aos Estados Unidos uma imensa área, transformando essa nação em uma das 5 maiores do planeta, né? Nós temos então hoje os Estados Unidos como uma potência econômica, né? Tecnológica, bélica, tá certo? Em que ela então tem forte influência não só no território, mas também em outros continentes, tá certo? Então nós temos aqui alguns pontos importantes, né? Que vai ali forçar ainda mais a ideia, tá certo? Do crescimento dos Estados Unidos e o seu desenvolvimento. Nós temos então aqui a ameaça, tá? A divisão da nação. Ou seja, nós vimos lá, né, o crescimento territorial, pós-independência, a união dos estados, não é isso? Só que antes, entenda o seguinte, para a gente trabalhar um pouquinho sobre esse processo da ameaça de divisão da nação, antes da independência, eu falei para vocês que as colônias, né, por exemplo, as colônias do norte, o processo era de povoamento. As colônias do sul era o quê? O processo de exploração. Tá certo? Então, o processo de colonização nessas duas regiões, tanto do norte quanto do sul, foram diferentes. Tá certo? Só que após a independência, elas começaram a defender ideias diferentes, tanto o sul quanto o norte. E eles não chegavam ali a um acordo. Então, cada região, né, do norte, do sul, defendia os seus próprios interesses, não chegando a nenhum acordo. Então nós vamos ter aqui o que nós vamos chamar de conflito civil. Esse conflito civil vai se chamar de Guerra de Secessão, que vai ocorrer em 1861 a 1865, né? Segundo o livro, ela significa o quê? Guerra de Secessão significa o ato de se separar, né, o que estava unido. Tá bom? Nesse período da Guerra de Secessão, nós temos aqui o surgimento de alguns partidos. Partido Democrata, que foi criado em 1836 e que defendia as ideias do Sul, tá? Ou seja, uma delas defendia a manutenção do trabalho escravo, porque a maior parte, né, desse partido era formado pelos proprietários de terra. Tá bom? Logo, nós temos aqui então o Partido Republicano, que foi criado em 1864, que defendia os interesses de quem? Daqueles que estavam no norte, que representavam então ali o Partido do Norte, tá certo? Destacava as ideias que defendia eram o quê? O abolicionismo, ou seja, o fim do trabalho escravo, porque a substituição do trabalho escravo iria levar o trabalho assalariado, o que iria então desenvolver o crescimento do mercado interno, tá certo? Se você for analisar Partido Democrata e Partido Republicano, nós temos então aqui ideias totalmente opostas, totalmente diferentes, tá certo? Para você ter uma ideia, a partir da criação do Partido Democrata de 1836, os presidentes eleitos foram do Partido Republicano. E isso só vai mudar em 1861, que houve eleições para presidente. Então, a partir desse ano, foi eleito o primeiro presidente republicano, Abraham Lincoln, tá? Que defendia o quê? O fim da escravidão e a proteção do mercado interno estadunidense. É interessante você entender, né, que desde a criação do Partido Democrata, de 1836, as ideias, né, foram defendidas pelos presidentes porque eram do Partido Democrata. Mas agora é diferente, né? 7 anos depois, a criação do Partido Republicano, nós temos um representante aqui, representante do Partido Republicano, né? Abraham Lincoln. Então ele vai defender os interesses de quem?
defender os interesses do Partido Republicano para tentar entrar em acordo com o Partido Democrata. Sabe o que isso aconteceu? Né? Nós vamos ver isso um pouco lá para frente. Nós temos então aqui um dos primeiros impactos, né, a favor do abolicionismo, isso já defendido pelo Abraham Lincoln, tá certo? Nós temos então aqui o Acordo de Mississippi, né? O Acordo de Mississippi defendia o fim da escravidão, tá certo? Por boa parte da região do norte, tá certo? E logo depois nós temos aqui o Compromisso Clay, tá certo? O Compromisso Clay era o quê, professor? Que estabelecia que a questão abolicionista seria discutido por cada estado. Mas, professor, como foi que então que acabou, né, esse conflito, né, essa guerra da secessão? Nós temos então aqui, tá bom? O seguinte, a guerra e seus efeitos, não é isso? Então, a partir dessas ideias que foi defendida por Abraham Lincoln, né, não foi aceita por quem? Pelo Sul, né, pelos sulistas, pelo Partido Democrata. Então, o que vai acontecer? O Sul vai declarar separado ao restante dos Estados Unidos, então, colocando aqui uma nova área, um novo território chamado de Estados Confederados da América, tá? Por quê? Porque não aceitava, né, as ideias de Abraham Lincoln. No entanto, será que o Norte vai aceitar essa separação? Não, ele não vai aceitar a separação porque também o Norte dependia de alguns fatores, principalmente econômicos do Sul. Então, se houvesse essa separação, iria prejudicar muito, né, os nortistas, principalmente daqueles que representavam as ideias, defendiam as ideias, né, do Partido Republicano. No entanto, nós temos então aqui, houve, né, um grande conflito, uma guerra civil, que nós falamos agora, a guerra de secessão, tá certo? A luta, né, daqueles que representavam do lado sul e a luta daqueles que representavam o lado norte. Então nós temos aqui algo interessante. Por quê, professor? Olha só, grande parte dos negros se alistaram e outros foram obrigados. É interessante você entender que os negros, tá, lutaram pelo lado do norte, e aqueles negros que estavam do lado do sul foram para o lado do norte para lutar ao lado deles, tá? Para defender os interesses do norte. Mas eu pergunto, por que os negros do sul foram para o lado do norte para lutar pelos seus interesses? Porque um dos interesses do lado norte era o quê? Isso mesmo, tá? O fim da escravidão. Então, nós vamos ver que durante essa guerra, né, ela chegou a seu fim em 1865, com a vitória de quem? Dos nortistas, né? Já os derrotados, os sulistas, colocaram a culpa em quem? Dos negros, porque não quiseram lutar pelo lado deles, tá certo? Mas por quê, professor? Porque muitos saíram do sul para lutar pelo lado do norte, né, os nortistas, porque defendiam, né, o fim do tráfico, né, o fim da escravidão. O fim do tráfico de escravos, o fim da escravidão, eles defendiam, né, esses interesses. Por isso que a maioria foi para o lado norte, tá certo? Então, nós temos aqui as consequências, né, da guerra, com a vitória dos sulistas, com a vitória dos nortistas, né? Nós temos então aqui a consequência, racismo, tá certo? Muitos, como eu falei agora há pouco para vocês, muitos desses sulistas colocaram a culpa em quem, né? Então, aí nós vamos entender que começa a questão, né, do racismo no território, tá bom? E a quantidade de mortos, que foram praticamente 600 mil pessoas mortas nesse conflito, né? Também outros aspectos são importantes para serem mencionados, né? Por exemplo, o fim da escravidão, com a vitória do norte, né, dos nortistas, nós temos então o fim da escravidão. Nós temos então aqui a valorização da indústria, né, ou seja, indústrias e as máquinas se multiplicaram, porque foi nesse período que os Estados Unidos, por exemplo, conseguiu, né, ou seja, conseguiu fazer com que não houvesse a separação, houve a união, né, dos estados, tá certo? E a indústria começou a crescer no período da segunda revolução industrial, né? Em que a fonte de energia é o quê? O petróleo. Nós temos, né? Nós trabalhamos isso. Primeira fonte de energia, nós temos então o carvão. Segunda fonte de energia, na segunda revolução industrial, é o petróleo.
e nós temos energia atômica na terceira revolução industrial. Então, nesse período, né, nós vamos observar que houve crescimento das indústrias e das máquinas, tá certo? Todo esse processo, então nós temos aí a união dos Estados Unidos da América, que hoje representa uma potência. Professor, o senhor falou aí, do processo de dependência dos Estados Unidos que teve forte influência, né, das ideias iluministas. Teve outra nação também que conquistou a sua independência ou derrubou algum governo com essa influência, né, da filosofia iluminista? Sim. Qual foi, professor? Aí nós vamos ver isso na próxima aula, tá certo? Valeu!